Bom dia, turma. Vamos dar sequência aí na nossa correção, né, do nosso trabalho por teleaulas aí. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios propostos que eu enviei para vocês no grupo, né? São, se não me engano, 20 questões e nós vamos estar fazendo a correção dessas 20 questões aqui agora. Iniciando que essas primeiras questões aqui que eu coloquei para vocês são questões até bem simples, que vão envolver realmente os conceitos primários e os conceitos bem básicos mesmo de óptica geométrica, justamente para que quando nós dermos sequência no conteúdo, dermos sequência na matéria, vocês não tenham dúvidas, né, a respeito desse princípio aqui, ok? Então, questão 1. Um quadro coberto por uma placa de vidro plano não pode ser visto tão nitidamente quanto o outro não coberto. Por que o vidro? Então, olha só, nós temos um quadro, né, e esse quadro ele vai ser coberto por uma placa de vidro, então nós teremos um vidro aí. E fala-se que este quadro ele não pode ser visto tão nitidamente quanto o outro não coberto. Por que isso acontece? Letra A, porque o vidro ele é opaco. Um vidro é opaco, nós sabemos que um corpo, para ser opaco, ele precisa refletir toda a luz, inteiramente a luz. Se esse vidro fosse opaco, eu não conseguiria enxergar o quadro através dele. Então, não, ele não é opaco, ele não pode ser. Letra B, ele é transparente. Se esse vidro também fosse totalmente transparente, ou seja, se ele fosse transparente de fato, eu conseguiria ver o quadro de forma nítida. Então o vidro não iria me atrapalhar para enxergar o quadro ali. Então também ele não é transparente, este vidro. Letra B, ele não reflete a luz. Pelo contrário, já que eu consigo enxergar o quadro do outro lado, mas não nitidamente, quer dizer que este vidro ele permite passagem dessa luz e ele reflete outra parte dessa luz. Por isso nós vamos dizer que este vidro ele é um meio translúcido, ou seja, ele permite parte da passagem de luz e reflete a outra parte. Por isso que a resposta correta da questão 1 é justamente a letra D, ou seja, ele reflete parte da luz. Vou estar colocando aqui no quadro as alternativas com as questões para vocês irem acompanhando aí. Então, questão 1, resposta correta, letra D, reflete parte da luz. Ok? Questão 2. Você pode ver a folha de um livro, porque ela é. Então, olha só, nós conseguimos enxergar uma folha de um livro, consigo enxergar os objetos. Por que eu consigo enxergar esses objetos? No caso, a folha do livro ali. Letra A. Pelo fato dela ser feita de celulose? Não, tem nada a ver essa questão dela ser de celulose ou qualquer outro tipo de material aí. Essa questão aí não vai influenciar pra gente. Letra B. Possui luz e a emite. Olha só, ela possui luz e ela tem a capacidade de emitir. Nós sabemos, obviamente, que eu consigo enxergar essa folha, eu consigo enxergar os materiais. Por quê? Porque ela consegue refletir a luz. Ela vai refletir pra gente a luz aí. Letra C, é branca e absorve a luz. Ela pode ser branca, sim, a folha de um livro, obviamente vai absorver, mas não é o fato dela absorver que faz com que a gente enxergue ela. É o fato dela refletir essa luz. Letra D, difunde a luz para os seus olhos. Essa folha, ela absorve a luz e difunde essa luz. Está correto, sim. Na letra B lá está errado, porque possui luz. Uma folha ela não possui luz. Se ela possuísse luz, ela seria fonte primária de luz. Ela simplesmente a reflete, difunde ela para os nossos olhos. Portanto, a resposta correta também da questão 2, também é letra D a resposta. Questão 3. Qual das afirmações abaixo é correta? O exercício quer a resposta correta. Letra A. A velocidade da luz é igual à velocidade do som? A luz e o som possuem a mesma velocidade? Vamos lembrar do fenômeno aí do raio. Quando acontece um raio, eu consigo ter a percepção de 3 fenômenos. Antes do raio lá, eu ver o choquezinho acontecendo de fato. O que eu enxergo primeiro? Eu primeiro vejo o clarão, a luz, o relâmpago, para depois ouvir o trovão, para aí eu simplesmente ver o raio. São 3 fenômenos, são 3 situações que descrevem um único fenômeno, que é o raio. Portanto, eu vejo a luz primeiro, depois escuto o som e vejo o físico, a parte física, a partícula raio. Ou seja, comprovando para a gente que a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som sempre. Então, letra A, falsa. Letra B,
A luz se propaga em linha reta. Sabemos que sim, a luz ela sempre se propaga em linha reta, é um dos princípios, é uma das propriedades da luz. A luz ela sempre vai se propagar em linha reta, vocês têm que se lembrar disso, pois isso vai ajudar vocês em todas as questões com relação à óptica, essa propriedade. A propriedade da propagação retilínea da luz. Portanto, questão 3, resposta correta, letra B. Vamos ver as outras alternativas. Letra C. A velocidade da luz solar é maior que a da luz de uma vela? Nós estamos falando de luz. Independentemente se seja de uma lâmpada, de uma lanterna, do sol, de uma vela, do fósforo, de qualquer coisa do tipo, a velocidade da luz é sempre a mesma. No vácuo, ela não vai se modificar, ela pode se modificar com o meio, de acordo com o meio, mas nós vamos sempre considerar um vácuo aí. Letra D. A luz não se propaga no vácuo. Ora, se a luz não se propagasse no vácuo, nós não estaríamos sendo iluminados pelo sol. O sol ele emite a luz. Essa luz viaja aí bilhões de anos-luz para chegar aqui no planeta Terra. Ela passa por vácuo, sim. Então ela se propaga, é uma das propriedades da luz também. A sua propagação é no vácuo, já que ela é uma onda eletromagnética. Portanto, conclui-se mesmo que a nossa resposta correta é letra B. Questão 4. O vidro fosco é um meio. O que é o vidro fosco? O vidro fosco é aquele que não permite a passagem total da luz, Ou seja, eu consigo enxergar através dele, mas só que de forma parcial. Eu consigo ver uma sombra após ele, eu consigo ver o objeto borrado que esteja atrás dele. Então nós sabemos que ele vai ser opaco? Não. Opaco, essa minha parede aqui é opaca, porque eu não consigo enxergar do outro lado, através dela. Então ele não é opaco. Translúcido. Ele é translúcido? Sim. Por que sim? Porque ele reflete parte da luz e absorve e refrata a outra parte, ou seja, parte dessa luz atravessa por ele. Por isso que eu vejo somente uma sombra, uma imagem borrada através do vidro aí. Então o vidro fosco ele é um meio translúcido, por isso a resposta correta da número 4 também é letra B. Nenhuma das anteriores não, já que nós já falamos que ele é translúcido, letra B. Transparente, seria transparente se eu enxergasse totalmente através dele. Imagina você ter um banheiro com um vidro fosco, por exemplo, e eu conseguisse enxergar através, não faria sentido ter até aquela porta ali. Então não é transparente, sim translúcido. Questão 5. À medida que a luz solar penetra na água em locais de grande profundidade, ela vai se transformando em outro tipo de energia, geralmente energia calorífica. Este fenômeno é conhecido por... Então veja bem, a luz ela está vindo por um meio. Qual meio? O ar, a atmosfera. Está atravessando a atmosfera. Imediatamente, quando ela passa da atmosfera para a água, está havendo a mudança de meio. Então isso é importante. Toda vez que ocorre a mudança de meio, nós dizemos que o fenômeno que está acontecendo é o fenômeno da refração. Reflexão acontece sempre no mesmo meio. A luz vem, bate na água e é refletida para o próprio ar. Então ela começou no ar e terminou no ar. A luz vem, bate na água e atravessa essa água. Então ela começou no ar e terminou na água, mudança de meio. Quando ocorre a mudança de meio, nós chamamos de refração. Então nós temos lá difusão, mutação, absorção. Logo a resposta correta na questão 5 é a refração. Portanto, letra D, ok? Questão 6. Os corpos que permitem a passagem parcial da luz se chamam. Então eles vão permitir parcialmente que a luz o atravesse, ou seja, ele vai refletir parte dessa luz e outra parte tem a capacidade de atravessar. Nós temos 3 tipos de corpos aqui na óptica geométrica. O corpo que é transparente, permite a passagem total da luz. O corpo que é opaco, que não permite a passagem de luz, não passa nada através dele. E o corpo translúcido, que é aquele que permite a passagem parcial. Eu vejo parcialmente do outro lado. Por isso, nós sabemos opaco não, transparente também não. Logo, resposta correta na questão 6 vai ser o meio translúcido, passagem parcial. Então é bem simples. Transparente, passagem total. Translúcido, passagem parcial. Opaco, não há passagem de luz. São os 3 meios que nós temos aí. Você pode até anotar isso no caderno seu aí. Transparente, passagem total. Translúcido, passagem parcial.
opaco, não há passagem de luz através, né, do corpo do recipiente aí, ok? Questão 7. A luz se propaga, letra A, em linha curva? Não, sabemos que a luz ela se propaga sempre em linha reta, né? O princípio da propagação da luz em linha reta, né? A propagação retilínea da luz. Então, em curva, jamais. Letra B, somente no ar? Não, acabamos de responder uma questão em que a luz se propaga no vácuo. Acabamos de trabalhar uma questão em que ela se propagou na água, atravessou a água. Então, somente no ar? Jamais. Não. Ela também no ar, mas não somente. Letra C, num só sentido? Não, se fosse num só sentido, atrás de uma luz, por exemplo, não teria luz. Nós sabemos que elas se propagam em todas as direções e sentidos possíveis. Letra D, portanto, em linha reta. Princípio da propagação retilínea da luz. Portanto, resposta correta da número 7 é letra D mais uma vez. Ok? Questão 8. Quando ocorre um eclipse parcial do Sol, o observador se encontra, olha só, eclipse parcial do Sol. Vamos relembrar como que é o eclipse do Sol? Para acontecer o eclipse do Sol, nós temos que ter a Lua entre o Sol e a Terra, eclipse solar. Para ser um eclipse lunar, a Terra troca de posição com a Lua, porque o Sol não vai mudar de posição, a Terra troca de posição com a Lua. Então fica Sol, Terra, Lua. Eclipse solar, Sol, Lua e Terra, ok? Quando que acontece o eclipse total? O eclipse total vai acontecer nesse pontozinho aqui, ó, onde nós temos a sombra da Lua projetada, ou seja, as pessoas que moram nessa região, elas não vão enxergar o Sol, não conseguirão ver o Sol, porque é um eclipse total do Sol. As pessoas que se encontram neste arco maior aqui, elas se encontram na chamada penumbra, ou seja, elas vão conseguir enxergar um eclipse parcial do Sol. Eles vão ver o Sol de forma parcial, parcialmente o Sol. Então são o eclipse total e o eclipse parcial do Sol. O total acontece na sombra da Lua, entre o Sol e a Terra, e o eclipse parcial acontece na penumbra da Lua, entre o Sol e a Terra. Portanto, o eclipse parcial do Sol vai acontecer na penumbra, né? Ou seja, na parte em que se tem penumbra, como demonstrada no desenho aqui, ó, nessa região de penumbra. Portanto, resposta correta da questão 8, penumbra, letra B, ok? Questão 9. Uma fonte luminosa projeta luz sobre as paredes de uma sala. Um pilar intercepta parte dessa luz. Ou seja, eu tenho uma fonte luminosa, uma lâmpada, por exemplo, e eu tenho uma parede, um pilar, né, um pilar de sustentação dessa sala, deste meio, deste local aí, que vai gerar uma sombra, obviamente. A penumbra que se observa, por que existe o fato da penumbra? A penumbra vai acontecer, letra A, ao fato de não ser pontual a fonte luminosa. Lembra dos conceitos de uma fonte pontual e uma fonte extensa, uma luz extensa? A pontual é aquela onde o tamanho, a dimensão da fonte luminosa são desprezíveis para a região, para o local. A fonte extensa é aquela onde os tamanhos, as dimensões, elas fazem diferentes nesse meio. E é justamente nessa fonte extensa, numa fonte luminosa extensa, que nós temos a origem, sim, tanto da penumbra quanto da sombra. Então, ao fato de não ser pontual a fonte luminosa, sim, a fonte luminosa que nós temos ali, por formar uma penumbra, ela vai ser uma fonte luminosa extensa. Letra B. Ao fato de não se propagar em linha reta? Não, sabemos que a luz se propaga em linha reta. Letra C. Aos fenômenos de interferência da luz depois de tangenciar os bordos do pilar. Sabemos que os raios da luz são independentes. Não existe esse fenômeno de interferência, não existe essa interferência na luz. Então também não é correta. Letra D, aos fenômenos de difração, não tem nada a ver com difração aqui. Então a resposta correta é sim, letra A, pois a minha fonte luminosa, ela não é
uma fonte luminosa pontual, ela vai ser uma fonte luminosa extensa. Toda vez que tivermos a formação de sombra e penumbra, é porque a minha fonte luminosa é extensa. Portanto, questão 9, resposta correta é letra A. Ok? Questão 10. À noite, numa sala iluminada, é possível ver os objetos da sala por reflexão numa vidraça melhor do que durante o dia. Isso ocorre porque à noite, então olha só, durante o dia eu não consigo ver através de uma vidraça, ou vejo, né, bem pouco. Durante a noite eu consigo ver isso melhor. Essa vidraça ela passa, né, a ver melhor, eu consigo ver melhor por trás dessa vidraça. Olha lá, à noite numa sala iluminada é possível ver os objetos da sala por reflexão numa vidraça melhor do que durante o dia. Então isso mesmo, durante o dia eu vejo muito pouco, durante a noite eu consigo enxergar praticamente tudo que está através dessa vidraça. Por que isso acontece? Letra A. Aumenta a parcela de luz refletida pela vidraça? Não. Porque se aumentasse a parcela de luz refletida, eu ia piorar a minha visibilidade. A reflexão acontece no mesmo meio, não, a luz não atravessa o meu meio ali. Então eu iria piorar a visibilidade. Letra C. Não há luz refletida pela vidraça. Sim, vai ter luz refletida, porque no exercício não falou que eu consigo ver totalmente o outro lado. O exercício não mencionou isso para mim. Então eu vou ver parcialmente do outro lado. Então tem que ter sim uma reflexão da vidraça. Letra C. Diminui a parcela de luz refratada proveniente do exterior. Vai diminuir a parcela da luz refratada proveniente do exterior. Sim, vai acontecer, né, essa diminuição nessa parcela aí da refração da luz. Ou seja, eu vou conseguir enxergar melhor porque a grande quantidade de luz, a maior parte de luz, ela vai poder atravessar essa vidraça aí. Então, por isso, correta sim a questão 10, a resposta correta da questão 10 é letra C. Aumenta a parcela de luz absorvida pela vidraça? Não, não tem relação com a absorção da quantidade de luz, não. Nós sabemos que para eu enxergar de um lado ou do outro, esses dois fenômenos que se relacionam é reflexão e refração. Então não tem nada a ver com absorção. Portanto, a resposta correta aí da questão 10, letra C. Questão 11. Um observador A, olhando no espelho, vê um outro observador B. Se B olhar no mesmo espelho, ele verá o observador A. Este fato é explicado pelo, eu estou duas pessoas de frente ao espelho. Eu sou uma dessas pessoas, eu consigo enxergar a outra pessoa através do espelho. E, obviamente, a outra pessoa também vai conseguir me enxergar através desse espelho. Por que isso acontece? Letra A. Por causa do princípio da propagação retilínea da luz? Sim, justamente por causa disso. A reflexão, a refração, formação de imagens, formação de sombra, formação de penumbra, todas elas se dão ao devido fato do princípio da propagação retilínea da luz. Por isso que lá no início eu falei com vocês que é extremamente importante vocês lembrarem disso. Princípio da propagação retilínea da luz. Portanto, questão 11, resposta correta, letra A. Princípio da independência dos raios luminosos, não tem a ver com esse princípio. Essa independência é que quando dois raios se cruzam, eles seguem normalmente ao seu sentido de propagação e direção. Então não. Princípio da reversibilidade dos raios luminosos também não tem nada a ver com esse princípio, dos raios serem reversos, não. Princípio da propagação curvilínea, não, nem existe esse princípio, já que é o princípio da propagação retilínea. Questão 2. Dois faroletes emitem feixes de luz que se interceptam. Então eu tenho o farolete A, o farolete B, ambos emitem luz que vão se interceptar, uma vai passar pela outra. Após o cruzamento dos feixes, letra A, um feixe se reflete no outro? Jamais. Vamos lembrar, estava até na questão 11 aqui, na letra B lá, o princípio da independência dos raios luminosos, é o que vai acontecer ali. Os dois raios, eles são independentes, um jamais vai interferir, vai afetar no outro. Letra B, os dois feixes se juntam formando um único feixe? Não, eles são independentes. Letra C, os feixes continuam sua propagação como se nada tivesse acontecido. Sim, eles vão seguir seu sentido e direção de propagação de forma normal, nada vai se alterar. Portanto, questão 12, resposta correta, letra C. Letra D, os feixes diminuem de intensidade? Não tem nada a ver com a intensidade desses feixes de luz aí
Então, não é a letra D, ok? Número 13. Uma lâmpada apagada não pode ser vista no escuro, por quê? Então eu apago uma lâmpada, ela não vai ser vista no escuro. Letra A. Ela não é fonte de luz primária, mesmo quando acesa. Uma lâmpada acesa, ela é fonte de luz primária, ela tem luz própria. Né? Se ela tem luz própria, ela é fonte primária. Então letra A, não. Letra B. Ela é uma fonte secundária de luz. Sim, quando eu tenho uma lâmpada acesa, ela é uma fonte primária. Quando eu apago essa lâmpada, eu corto a eletricidade passando por ela, ela não passa mais a ter luz própria, ela passa a ser o quê? Um objeto iluminado, ou seja, uma fonte secundária de luz. Portanto, questão 13, resposta correta, letra B. Letra C, ela é uma fonte primária de luz somente quando acesa. Mas o exercício não falou, o exercício falou uma lâmpada apagada. Apagada, ela é fonte de luz secundária. Acesa, sim, ela é primária, mas apagada, ela é secundária. Letra D, o meio não é transparente. Não, não se tem nada a ver com o meio aqui, já que nós estamos falando da questão da reflexão da luz aí neste caso. Né? Questão 14. Dentre as alternativas, escolha a que contém apenas fontes primárias de luz. Essa questão nós até resolvemos ela, né? Eu vou só colocar a resposta aqui, ela já foi resolvida na outra aula. A questão 14 aí, a resposta correta é a letra C, uma lâmpada elétrica, o fósforo e o sol. São todas fontes primárias aí. A que contém apenas fontes primárias de luz. Não foi essa que nós resolvemos não, né? Então vamos fazer ela aí, ó. Pilha de lanterna, sol e fósforo. Não, a pilha não é. Eu lembro que a outra tinha lua no meio, né? A pilha não é. Letra B, sol, lua e lâmpada elétrica. Não, pois a lua não é. Uma lâmpada elétrica, o fósforo. Nesse caso, na verdade, não vai ser letra C, por quê? Não mencionou que a lâmpada está acesa, né? Tem que sempre mencionar uma lâmpada acesa. Se fala só a lâmpada elétrica, considera-se que ela está apagada. Então, na verdade, não é letra C. A resposta correta vai ser letra D. Sol, lâmpada acesa e as estrelas. São todas fontes primárias aí. Questão 15. A sombra de uma nuvem sobre o solo tem a mesma forma e o mesmo tamanho que a própria nuvem, porque os raios solares são. Então, olha só, eu tenho uma nuvem, essa nuvem vai gerar uma sombra e essa sombra tem o mesmo tamanho e a mesma forma da nuvem. Por que que isso acontece? Pelo simples fato dos raios solares serem praticamente paralelos. Eles não se cruzam, porque se eles se cruzassem ou alguma coisa do tipo, o que iria acontecer? Nós iríamos ter uma formação de imagem virtual, não seria uma imagem real ali. Então, neste caso, a resposta correta é sim, letra A, porque os raios solares emitidos, a luz emitida pelos raios solares, são praticamente paralelos, né? Eles não se cruzam. Divergentes, muito divergentes, não pouco numerosos, jamais, né? O raio solar, pelo contrário. Todos convergentes ao mesmo ponto? Não, senão seria só um ponto da Terra estaria iluminada, a Terra inteira então não é. Muito numerosos, pode até ser assim, eles são muito numerosos, mas não tem nada a ver com a intensidade ou a quantidade desses raios solares aí não, e sim pelo fato deles serem praticamente paralelos, ok? Questão 16. Questão 16. Qual dos seguintes objetos seria visível numa sala perfeitamente escurecida? Então, tem-se uma sala escura. Qual objeto eu iria conseguir enxergar? Letra A, um espelho. Eu consigo enxergar um espelho num quarto totalmente escuro? Não, ele não tem luz própria, ele não tem essa capacidade, então não é um espelho. Letra B, qualquer superfície clara? Não. Não necessariamente, se for um local muito escuro, pode entrar uma pessoa toda vestida de branco que eu não vou conseguir enxergar essa pessoa. Então não tem nada a ver com essa questão da superfície clara. Letra C, um fio aquecido ao rubro. O que é um fio aquecido ao rubro? Para quem gosta de futebol, lembra aí o rubro-negro, Flamengo, clubes rubro-negros, né, Atlético Paranaense, são clubes o quê? Que possuem a cor vermelha. Então esse rubro aqui é do vermelho, um fio aquecido ao rubro. Sim, porque nós sabemos que quando eu aqueço um fio de cobre, por exemplo, ele vai tomar uma tonalidade vermelha. Por quê? Porque ele está gerando calor. Essa geração de calor vai emitir luz. Se vai emitir luz, eu vou conseguir enxergar esse fio ali
Portanto, a resposta correta é a letra C. Vamos às outras. Letra D, uma lâmpada desligada. Jamais, a lâmpada desligada eu não vou conseguir enxergar ela. Letra E, um gato preto. Eu não consigo ver o gato preto nem em um lugar iluminado, dependendo da situação. Imagina num quarto escuro. Né? Então, mesmo que eu não saiba o que é um fio aquecido ao rubro, eu posso ir para a eliminação. Eliminamos o espelho, uma superfície clara, uma lâmpada desligada, eu não vou enxergar, e nem um gato preto. Sobrou quem? Esse coisa aí do fio aquecido ao rubro. Não sei o que é isso. Vai ser um chute consciente, um chute pensado aí. Portanto, resposta correta, letra C. Questão 17. Os eclipses do Sol e da Lua comprovam o princípio da... Então, eclipse solar e eclipse lunar acontece por causa da formação de sombra e penumbra. A sombra e penumbra acontece devido à propagação retilínea da luz. É sempre esse princípio da propagação retilínea da luz. Portanto, resposta correta na número 17, letra D, propagação retilínea da luz. Questão 18. Começamos aí então com as questões que envolvem conta. Vou apagar aqui justamente para poder usar o quadro e a gente trabalhar aí com as questões envolvendo contas aí agora. Então, questão 18. A incidência dos raios solares faz com que os extremos das sombras do homem e da árvore coincidam. O homem tem 1,8 metros de altura e sua sombra mede 2 metros. Se a sombra da árvore mede 5 metros, qual que é a altura dessa árvore? O exercício quer saber qual a altura dessa árvore. Para a gente saber a altura dessa árvore aqui, portanto, vamos lá. Então, nós temos um homem que tem 1,80 m de altura. Então, 1,8 metros. E a sua sombra mede 2 metros. Então, ele vai gerar uma sombra aqui que mede 2 metros. Se a sombra da árvore mede 5 metros, então nós temos uma altura da árvore que eu vou chamar de H, você pode chamar de X, e a sombra dessa árvore mede 5 metros. O exercício quer saber qual que é a altura dessa árvore, então eu vou fazer, né? Altura sobre altura é igual a comprimento sobre comprimento, logo vai ficar 1,8 sobre H é igual a 2 sobre 5. Tendo isso, vou multiplicar cruzado, 2 vezes H. 2H é igual a 5 vezes 1,8. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 1, 5 com 4, 9. Eu tenho uma vírgula aqui, eu mantenho essa vírgula aqui. Logo, a altura é igual, o 2 está multiplicando, passa dividindo. 9 dividido por 2, a altura vai ser igual a 4,5 metros. A altura dessa árvore aí, ok? Então, sempre altura sobre altura, comprimento sobre comprimento. Consigo resolver qualquer exercício, você vai notar e observar que isso dali está se tratando de uma regra de 3. Questão 19. Numa cidade do interior, à noite surgiu um objeto voador não identificado, em forma de disco que estacionou a 50 metros do solo. Era só o que faltava aí para o ano de 2020 mesmo, né? Surgiu um objeto não identificado aí. Um helicóptero do exército, situado aproximadamente a 30 metros do objeto, iluminou com um holofote conforme mostra a figura abaixo. Sendo assim, qual a medida do raio deste disco voador em metros? Cuidado com esse tipo de exercício, nós temos várias pegadinhas aqui. Observem que nós temos a formação de dois triângulos. Um triângulo enorme, aqui é 30 metros, aqui é 50 metros, aqui é 16 metros, e o exercício quer essa medidazinha aqui, que eu vou chamar ela de X. Cuidado muito com esse tipo de exercício. Então nós temos dois triângulos. Eu tenho esse triângulo menor, que é o 30 e o X, e eu tenho um triângulo maior aqui, onde eu vou ter que somar esses dois valores. Então olha só, vou fazer eles separados. Eu tenho esse triângulo menor, que é X e 30, e eu tenho o triângulo maior, 30 mais 50, 80 e 16. Então cuidado com esse tipo de exercício aí, principalmente na hora de fazer ou de montar, você usar só os 50 ou usar, né, os valores, eu tenho que somar ali, já que são dois triângulos. Então mesma situação, altura sobre altura é igual a esse sobre esse, então vai ficar X sobre 16 é igual a 30
sobre 80. Então eu pego esse sobre esse, x sobre 16 é igual a 30 sobre 80. Multiplico cruzado, 80x é igual a 30 vezes 16, 0. 6 vezes 3, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 480. X é igual a 480 dividido por 80. Corto 0 e 0. X é igual a 48 dividido por 8, 6 metros. Mas o problema não está querendo saber qual que é o comprimento do raio do disco voador, não. O problema quer saber qual que é o raio. E qual que é a definição de raio? Nós encontramos esse valor aqui, ó. Esse valor inteiro mede 6 metros. Qual que é a definição do raio? Na matemática de uma circunferência, é uma linha que vai do centro até a extremidade, ou seja, metade. Então aqui é 3 e aqui é 3. Somando os dois, dá os 6 metros aí. Portanto, a resposta é igual a 3 metros. É o raio do comprimento desse disco voador aí, ok? Então, resposta aí do exercício, do edifício que o problema quer saber. Então, vamos lá. Nós temos que o edifício ele tem uma altura que nós estamos chamando ela de H e que ele projeta aí uma sombra equivalente a 32 metros. Nesse mesmo instante, eu tenho um poste com a altura de 9 metros que projeta uma sombra equivalente a 12 metros. Nesse caso, o problema quer saber a altura do edifício, então eu vou fazer a altura sobre a altura, H sobre 9 é igual a comprimento sobre comprimento, 32 sobre 12. Multiplico o cruzado, logo fica que 12H é igual a 32 vezes 9, 9 vezes 2, 18, vai 1, 9 vezes 3, 27, 1, 28, 288. 12 está multiplicando, passa dividindo, H é igual a 288 sobre 12, fazendo essa divisão, 288 sobre 12, cabem 2, 24, sobram 4, desço 8, 48 dividido por 12, vão caber 4, 4 vezes 12, 48, logo a altura vai ser igual a 24 metros. Temos aí, então, a altura desse edifício equivalente a 24 metros, ok? Questão 21. Na questão 21, nós temos, vamos ver se passar, né? Questão 21. Problema da aula. E o computador travou. Questão 21. Certa noite, uma moça de 1,5 metros de altura estava a 2 metros de distância de um poste de luz de 4 metros de altura. Qual o valor do comprimento da sombra da moça no chão? Muito cuidado com esse tipo de questão. Olha só, nós temos uma moça com 1,5 metros de altura e falou que essa moça ela estava a uma distância de 2 metros do poste de uma fonte de luz ou de uma luz com 4 metros de altura. Então eu não sei qual que é a altura dessa moça, eu vou chamar ela de X aqui, ó. E que esse poste ele tem 4 metros de altura e ele vai formar uma sombra, o equivalente a uma sombra aí, que essa sombra ela vai ser o equivalente ao X, que é a altura dessa moça, mais a distância que ela estava desse poste. Qual que é a distância que ela estava desse poste? 2 metros. Então, cuidado com esse tipo de distância. Eu tenho a altura da moça, né, que eu não sei qual que é essa altura, o problema é que essa altura, não, desculpa, o comprimento da sombra dessa moça, e que ela está a 2 metros de distância. Então, por isso que eu tenho que usar que a sombra do poste é de 2 metros, mais o comprimento equivalente dela aí. Logo vai ficar 1,5, que é a altura sobre 4, que é igual a x sobre x mais 2. Multiplico o cruzado, fica 4x é igual 1,5 vezes x, 1,5x mais 1,5 vezes 2, 3. Esse 1,5 está positivo, ele passa negativo. 4x menos 1,5x é igual a 3.
4x menos 1,5x vai ser igual a 2,5x, que é igual a 3. Logo, x vai ser igual a 3 dividido por 2,5. Logo, x vai ser igual a 3 dividido por 2,5. Fazer essa divisão. 3 dividido por 2,5, acrescento 0, cancela a vírgula. 30 dividido por 25 não dá. 1 vezes 25, 25, sobram 5. 30 menos 25, 5. Acrescento desço 0, põe uma vírgula aqui. 50 dividido por 25, 2. 2 vezes 25, 50, 0, 0. Ou seja, o x, o comprimento dessa moça, é equivalente a 1,2 metros, o comprimento da sombra dela, né? O comprimento da sombra que é projetado ali, equivalente a 1,2 metros aí, questão 21. Então, muito cuidado com esse tipo de questão na resolução dos problemas aí, ok? Por fim, a última questão, que é a questão 22. A sombra de um poste vertical projetada pelo Sol sobre um chão plano mede 12 metros. Então eu tenho um poste vertical, que é H, e ele gera uma sombra equivalente a 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra do bastão vertical de 1 metro de altura, então o bastão tem 1 metro de altura, com uma sombra formada equivalente a... a sombra bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6 metros. Tendo isso, quer saber qual que é a altura? Então usa o mesmo processo. Altura sobre altura, H sobre 1, é igual a 12 sobre 0,6. Multiplico o cruzado, 0,6H é igual a 12, logo H é igual a 12 sobre 0,6. Dividir 12 por 0,6 é a mesma coisa, 12 dividido por 0,6 é a mesma coisa que 120 por 6, já que eu tenho que acrescentar um zero por conta da vírgula. Então cabe 2, 2 vezes 6, 12, sobra um zero, desço com 0, 0, logo a altura vai ser igual a 20 metros. Resposta correta, letra D, portanto, aí. Ok? Espero ter contribuído com vocês aí. Qualquer dúvida que ainda tenha ficado, vocês podem estar perguntando aí no grupo, que estarei à disposição de vocês. Tudo bem? Valeu, um abraço e até a próxima aula aí.